Olá, pessoal! Bem-vindo de volta! Vamos ao terceiro vídeo de nossa série de 12 sobre Alice no País das Maravilhas. Seguimos então para o terceiro capítulo, A Caucus Race and a Long Tail. Assim como nos vídeos anteriores, primeiro, vamos ouvir o texto completo. Em seguida, o texto em partes com explicação de algumas palavras. Se você está pronto, vamos começar! A Caucus Race and a Long Tail. After the caucus race ends where no one really knows what happened or who won the dodo. One of the animals involved suggests that they all declare themselves winners. This idea is completely absurd, but it fits perfectly with the nonsensical nature of Wonderland. Everyone agrees that they are all winners, despite the fact that no race had any real rules or goals. This bizarre conclusion is accepted happily, highlighting the chaotic and illogical world Alice finds herself in. Following the race, the dodo, who is drenched from the event, asks Alice to tell a story to help dry him off. Alice, unsure of what to do, starts telling a simple tale about her cat. However, the dodo seems unimpressed and even interrupts her, making Alice feel more awkward. She quickly realizes that the story isn't interesting or satisfying to the group of animals. The situation becomes even more absurd as Alice struggles to make sense of everything around her. The animals don't seem to care about logic or meaning, and Alice feels increasingly lost. No matter how hard she tries, nothing makes sense in Wonderland, and she's left feeling more confused than ever. Agora, vamos ouvir o áudio mais lentamente e analisar o significado de algumas palavras. After the caucus race ends where no one really knows what happened or who won the dodo. One of the animals involved suggests that they all declare themselves winners. No one é um pronome que significa ninguém, usado para indicar a ausência de pessoas. No one came to the party. What happened é uma expressão usada para perguntar o que aconteceu, referindo-se a eventos passados. Exemplo: Can you tell me what happened at the meeting? Who won significa quem ganhou, usada para perguntar sobre o vencedor de uma competição ou evento. Exemplo: Do you know who won the game? Themselves é um pronome reflexivo usado para referir-se a eles mesmos ou elas mesmas, em referência ao sujeito da frase. Exemplo: They enjoyed themselves at the party. Winner é um substantivo que significa vencedor, a pessoa que ganhou em uma competição ou disputa. The winner of the race will receive a trophy. This idea is completely absurd, but it fits perfectly with the nonsensical nature of Wonderland. Everyone agrees that they are all winners, despite the fact that no race had any real rules or goals. Definição: o verbo fit significa encaixar, servir ou combinar com algo, ou quando algo é adequado ou apropriado para uma pessoa ou situação. Também pode ser um adjetivo, significando em boa forma física. Exemplo como o verbo The puzzle pieces fit together perfectly. Definição: nonsensical é um adjetivo que significa sem sentido, absurdo ou ilógico, usado para descrever algo que não faz sentido ou é completamente irracional. Exemplo: The idea of flying without a plane is completely nonsensical. Definição: o verbo agree significa concordar com uma ideia, opinião ou decisão. Pode ser usado quando duas ou mais pessoas têm a mesma opinião sobre algo. Exemplo: I agree with your suggestion. Definição: despite é uma preposição que significa apesar de, usada para indicar que algo acontece ou é verdade, mesmo que haja uma condição contrária ou adversa. Exemplo: Despite the rain, they went for a walk. Definição:
The fact that é uma expressão usada para introduzir uma explicação ou uma justificação. Fact significa fato e that conecta a explicação ou a razão para o que está sendo dito. Exemplo: I can't ignore the fact that she was late. Race pode ser um substantivo que significa corrida, competição de velocidade, ou raça, grupo de pessoas com características físicas comuns. No contexto da frase que você mencionou, o significado mais adequado é corrida. Exemplo: She won the race by a few seconds. Definição: rule é um substantivo que significa regra, lei ou norma que precisa ser seguida. Também pode ser usado como verbo, significando governar ou controlar. The king rules the country with wisdom. Definição: goal é um substantivo que significa meta ou objetivo, ou também pode ser o ato de marcar um ponto em jogos esportivos, como futebol. Exemplo: My goal is to finish the project by next week. This bizarre conclusion is accepted happily, highlighting the chaotic and illogical world Alice finds herself in. Definição: happily é um advérbio que significa felizmente, alegremente ou com alegria. É usado para descrever a maneira como algo é feito, mostrando que é feito com felicidade ou satisfação. They lived happily ever after. Definição: highlight como substantivo significa destaque ou ponto alto. Como verbo significa destacar ou enfatizar algo que é mais importante ou interessante. Exemplo: The highlight of the trip was visiting the Eiffel Tower. Following the race, the dodo, who is drenched from the event, asks Alice to tell a story to help dry him off. Alice, unsure of what to do, starts telling a simple tale about her cat. However, the dodo seems unimpressed and even interrupts her, making Alice feel more awkward. Descrição: o verbo follow significa ir atrás de algo ou alguém, acompanhar uma direção ou ainda prestar atenção em algo, como notícias ou instruções. Exemplo: She decided to follow the instructions carefully to finish the project. Drench é um verbo que significa molhar completamente ou encharcar algo ou alguém com um líquido. Exemplo: The rain drenched my clothes and I was soaked through. Dry him off é uma expressão usada para descrever a ação de secar alguém ou algo depois que ficou molhado. After the swim, I helped dry him off with a towel. Unsure é um adjetivo usado para descrever alguém que não tem certeza sobre algo ou que está em dúvida. Exemplo: She was unsure whether she should take the job offer. Tale é um substantivo que se refere a uma história, geralmente fictícia ou fantástica, que é contada para entreter. The book is a fairy tale about a princess and a dragon. However é um advérbio usado para introduzir uma ideia contrastante. Em português, pode ser traduzido como entretanto, no entanto ou porém. Exemplo: I wanted to go to the park. However, it started raining. Unimpressed é um adjetivo que descreve alguém que não se sente impressionado ou não acha algo interessante ou digno de nota. Exemplo: He was impressed by the movie and thought it was boring. Interrupt é o verbo que significa interromper alguém enquanto está falando ou interromper uma ação. Exemplo: She always interrupts me when I'm speaking. Descrição: awkward é um adjetivo usado para descrever situações, interações ou comportamentos que causam desconforto ou embaraço. Pode ser usado para algo fisicamente desajeitado ou emocionalmente desconfortável. Exemplo: There was an awkward silence after he told the joke. She quickly realizes that the story isn't interesting or satisfying to the group of animals. The situation becomes even more absurd
as Alice struggles to make sense of everything around her. Quickly é um advérbio de modo usado para indicar que algo é feito de maneira rápida ou veloz. He finished the exam quickly. Realize é um verbo que significa tomar consciência de algo ou compreender algo que não foi entendido antes. Exemplo: She didn't realize how late it was until she saw the time. A palavra as é muito versátil em inglês e pode ser usada de diferentes maneiras, dependendo do contexto. Os principais usos são: comparação, função ou papel, enquanto, porque, já que, à medida que. Quando alguém struggles, isso significa que a pessoa está tendo dificuldade em fazer algo, está lutando para alcançar um objetivo. Exemplo: Alice struggles to understand what's happening around her. The animals don't seem to care about logic or meaning, and Alice feels increasingly lost. No matter how hard she tries, nothing makes sense in Wonderland, and she's left feeling more confused than ever. A palavra increasingly significa cada vez mais e é usada para indicar que algo está se tornando mais frequente ou intensificado ao longo do tempo. Exemplo: The weather is becoming increasingly hot as summer approaches. A expressão left feeling é usada para descrever como alguém se sente após uma situação ou evento. Normalmente é seguida de uma emoção ou sensação. Exemplo: She was left feeling exhausted after the long hike. A expressão than ever é usada para comparar uma situação atual com o passado, enfatizando que algo é mais intenso ou significativo agora do que antes. He is more confident than ever before after completing the challenge. After the caucus race ends where no one really knows what happened or who won the dodo. One of the animals involved suggests that they all declare themselves winners. This idea is completely absurd, but it fits perfectly with the nonsensical nature of Wonderland. Everyone agrees that they are all winners, despite the fact that no race had any real rules or goals. This bizarre conclusion is accepted happily, highlighting the chaotic and illogical world Alice finds herself in. Following the race, the dodo, who is drenched from the event, asks Alice to tell a story to help dry him off. Alice, unsure of what to do, starts telling a simple tale about her cat. However, the dodo seems unimpressed and even interrupts her, making Alice feel more awkward. She quickly realizes that the story isn't interesting or satisfying to the group of animals. The situation becomes even more absurd as Alice struggles to make sense of everything around her. The animals don't seem to care about logic or meaning, and Alice feels increasingly lost. No matter how hard she tries, nothing makes sense in Wonderland, and she's left feeling more confused than ever. Se gostou, comente. Agradeço por assistir. Se curtiu, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e vamos continuar evoluindo juntos.